Atenção! Uma creepypasta é uma história de terror criada e compartilhada pela internet, geralmente com o objetivo de intrigar ou até mesmo enganar leitores. Esses contos têm um formato semelhante a lendas urbanas, misturando elementos fictícios com detalhes realistas para aumentar a sensação de mistério e veracidade. Se aproveitam de elementos familiares para criar uma atmosfera de medo e mistério, misturando o real com o imaginário. Ok, para começar, sou um grande fã do desenho Padrinhos Mágicos. Assisto sempre que posso. Ultimamente, tenho estado muito ocupado, então acabei perdendo um monte de episódios novos da 5ª temporada. Uma vez que o DVD com a temporada completa foi lançado, tentei comprá-lo, mas não tinha dinheiro suficiente. Um dos meus amigos também era um grande fã do desenho, e ele acabou me emprestando sua cópia do DVD para que eu pudesse ver os episódios que eu perdi. Quando eu peguei a cópia, vagamente percebi que o logotipo da Nickelodeon estava faltando a capa. Porém, não parei para analisar isto quando peguei o DVD. Nas próximas semanas, assisti aos poucos todos os episódios. Quando eu estava prestes a terminar, notei algo estranho. Havia um episódio 21. Todas as temporadas, inclusive esta, tinha somente 20 episódios. O episódio 21 se chamava Doce Vingança. Pesquisei o episódio acima, mas sem sucesso. Então, como você pode adivinhar, escolhi o episódio e comecei a assisti-lo. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas. O episódio já começa com uma qualidade extremamente boa, quase melhor do que a dos episódios anteriores, já que o episódio em si começa como qualquer outro. Timmy acorda, seus padrinhos mágicos o cumprimentam. Cerca de 1 minuto depois que eles saem do seu quarto, ele desce as escadas por cerca de 5 segundos, até que seu pai entra pela porta, na frente segurando um enorme facão, todo sujo de sangue em suas mãos. Timmy, tão apavorado quanto eu estava nesse momento, grita meio choroso: "Pai, o que você fez?" Seu pai resmunga alguma coisa, mas você mal consegue entender uma palavra sequer do que ele diz, exceto a palavra Berg. Minha mente estava apavorada demais para processar alguma coisa. Então seu pai anda normalmente, mas com aquela sensação maldosa de quem sucedeu algo, até a sala para a cozinha, onde ele limpa o facão com um pano e o guarda no armário, como se nada tivesse acontecido. Minha mente queria parar, mas continuei assistindo. A cena seguinte mostrava Timmy brincando em seu quarto, com uma expressão de medo, como se tivesse acabado de ver um fantasma matar seu pai. A câmera muda para um ângulo diferente, onde você pode ver por fora da porta, e então a forma de seu pai anda vagamente pelo corredor, com o facão na mão. Cosmo instantaneamente avisa Timmy o que estava acontecendo, e eles tentam desaparecer para longe, mas o pai do Timmy freneticamente entra no seu quarto e tenta pegá-lo, e com isso acaba jogando o facão em Timmy, terrivelmente errando e acertando bem no meio de um dos olhos de Cosmo. Cosmo solta um grito muito agudo e desesperado e começa a correr em círculos, enquanto muito sangue é derramado por todo o quarto. Wanda, pensando que Cosmo já teria desaparecido, também desaparece, não sabendo o que tinha acontecido com seu marido. Timmy, sendo teletransportado a uma parte da cidade pouco movimentada, tenta achar um telefone e ligar para a polícia. Quando ele finalmente encontra um e pega o telefone público, ele instantaneamente ouve uma voz, e era a voz do seu pai, exceto que sua voz estava sendo abafada por uma voz um pouco mais demoníaca. Assustado, ele fecha os olhos com força e tenta acordar, como se estivesse dentro de um sonho. Porém, antes que perceba, ele não consegue mais abrir os olhos. E aparentemente, eles estavam derretendo sem parar, como cera de vela, impossibilitando que Timmy abra novamente. Depois disso, ele acorda assustado
em sua cama como se nada tivesse acontecido. Só que suas fadas não estavam lá para cumprimentá-los, mas ele podia ouvir uns sons de choro vindo do outro lado do quarto. Quando Timmy, desta vez com uma expressão muito séria no rosto, olha para o seu lado direito, ele vê com que os sons de choro estavam vindo da Wanda. Ela estava deitada no chão, chorando sem parar, e 5 segundos depois, pude entender o porquê. A câmera se afasta para mostrar o cadáver de Cosmo, o facão ainda afiado em seu crânio, com seus olhos arrancados e o sangue escorrendo em volta dele. Timmy olha para fora de sua janela, somente para ver alguns de seus vizinhos empalados pela cabeça em um espinho gigante no meio da rua. Então, a câmera muda para mostrar o rosto de Timmy. Seus olhos se enchem de sangue, e em vários flashes de uma espécie de código binário aparece ao redor da tela. E então, os créditos finais aparecem rapidamente. Eu estava completamente pálido de tão apavorado. Porém, mais tarde naquele dia, fiquei sabendo que um lunático havia assassinado 3 pessoas, enfiando-as em uma estaca pela cabeça. Perto dali, eu estava tão assustado que meu coração quase parou por completo. No dia seguinte, meus pais literalmente tiveram que me obrigar a ir à escola. Quando eu cheguei lá, fechei meus olhos, quase em posição fetal, quando de repente vi um flash e uma luz muito brilhante e vermelha. Eu fiquei tão assustado que quase me borrei de medo. Quando abri meus olhos, eu vi o amigo que havia me emprestado o DVD, morrendo de rir.